Agora vamos discutir o quinto tipo das reações de oxidação, que é a chamada ozonólise. Ozonólise nada mais é do que uma reação de oxidação. Oxidação também de alcenos ou alquenos, né? Só que agora usa como agente oxidante inicialmente o ozônio, depois na presença de zinco e água para obter também, ou para converter também um alceno em dois outros compostos. Então tem mais uma vez a cisão, a quebra, né? Uma ligação dupla carbono-carbono. Então aqui nós vamos considerar como agente oxidante o ozônio, O3. Esse ozônio, após a aplicação dele, né, nós podemos colocar assim, ó, primeira etapa, né? Nós vamos primeiro adicionar ozônio e em uma segunda etapa, e são dois processos, né? Eu coloquei já o processo geral, nós vamos acrescentar aí zinco na presença de água. Com a adição de ozônio, seguido de zinco e água. E vai acontecer aqui uma quebra, ligação dupla carbono-carbono. Então tem a cisão, né, a transformação desse alceno em dois compostos orgânicos. Então aqui o alceno sofre uma cisão, né, uma quebra. E nós vamos agora identificar os carbonos, né? É o carbono primário, secundário ou terciário. Esse primeiro carbono que está aqui, o carbono da esquerda, né, ele é um carbono secundário. É um carbono secundário porque justamente ele aparece ligado a dois carbonos. Esse da direita é um carbono terciário. É um carbono terciário, já que ele aparece ligado a 1, 2, 3 carbonos. Aí, quando acontecer essa cisão, né, essa ozonólise, que é uma reação de oxidação, quando o carbono for primário ou secundário, após a ozonólise, tem sempre a formação de um aldeído, seja para carbono primário ou secundário. Se o carbono for um carbono terciário, produto da ozonólise é sempre uma cetona. Então, do lado esquerdo, observe que o carbono é secundário. Como o carbono é secundário, houve a formação de uma carbonila, né? Como já tinha um hidrogênio, além do grupo R, formou um aldeído. Então, aqui nós temos a formação, né, de um aldeído. Aqui ele veio ali de uma oxidação, né, de um carbono secundário. Se o carbono for terciário, igual ao da direita, nós temos também a formação de uma carbonila. Vai ser uma carbonila onde tem dois grupos alquil. Esse carbono sendo carbono secundário, se tem carbonila em carbono secundário, sabemos que a função vai ser cetona. Observe que agora, na ozonólise, formou aldeído e cetona. E, aliás, na ozonólise só vai formar aldeído e cetona. A não ser que, além do ozônio, tenha a utilização de outros compostos orgânicos. Mas isso acho pouco provável aparecer nas questões. Geralmente, quando é ozonólise, é para produzir aldeído ou produzir cetona, a partir, nesse caso, de um alceno. Nós podemos resumir igual nós fizemos na oxidação enérgica. Lembra que a oxidação enérgica e a ozonólise que vão transformar alcenos em dois compostos orgânicos oxigenados. A oxidação branda levava à formação de um diálcool, onde tinha dois grupos hidroxilas, né, em um mesmo carbono. Agora, pelo tipo de carbono, se for um carbono primário ou secundário, pensando na ozonólise, o produto é sempre um aldeído. Se for um carbono primário, a gente costuma dizer que o produto é o metanal. Aquele aldeído, né, tem apenas um carbono. Se for um carbono secundário, vai formar aí a função aldeído. E se for um carbono terciário, igual apareceu da direita ali, o produto dessa ozonólise vai ser uma cetona. É importante fazer essa análise igual nós fizemos quando era oxidação enérgica. Lembra que na oxidação enérgica, quando o carbono era primário, formava CO2 e água. Quando o carbono era carbono secundário, formava um ácido carboxílico. Quando era carbono terciário, formava uma cetona. Então tome bastante cuidado para poder não confundir, né, esses produtos aí das reações de oxidação. Bom, gente, aqui nós fechamos então as reações de ozonólise e as reações de oxidação. Foram 5 reações. Agora nós vamos discutir as chamadas reações de redução. Portanto, para a gente poder agora fechar as reações de oxidação e redução, vamos avaliar agora o grupo de reações de redução. Se é uma reação de redução, vimos em aulas anteriores, a espécie química tem que receber elétrons, que faz o número de oxidação diminuir. Além disso, é importante a presença de um agente redutor, que é aquela espécie que promove a redução. No primeiro caso, nós temos aqui um ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico tem aqui o carbono, se nós pensarmos aí no número de oxidação, quebrar a ligação carbono-carbono, cada carbono fica com um elétron, quebrar a ligação dupla carbono-oxigênio, os pares de elétrons ficam com o oxigênio, quebrar a ligação carbono-oxigênio, o par de elétrons fica com o oxigênio. Aqui o carbono ficaria com um elétron, só que o carbono ele tem 4 elétrons de valência. Se aqui sobrou um elétron para ele só, significa dizer que ele perdeu 3 elétrons. Então ele aí apresenta um NOx, né, uma carga, que corresponde a mais 3. Essa função está aqui, nós temos um ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Os ácidos carboxílicos podem e vão sofrer uma reação de redução. A redução de um ácido carboxílico vai acontecer na presença de um agente redutor.
Aqui eu vou usar como exemplo hidreto de lítio e alumínio, o LiAlH4. Esse hidreto de lítio e alumínio é um agente oxidante que consegue reduzir o ácido carboxílico com álcool primário. Então aqui nesse álcool primário, o número de oxidação aqui do carbono é -1. Observe que tem diminuição no NOx do carbono e um ácido carboxílico pode ser transformado em um álcool. É importante reforçar que o álcool formado aqui é um álcool primário. Um ácido carboxílico sofrer redução, forma um álcool primário. Agora, um éster também pode ser reduzido. Dessa forma, também vai formar um álcool primário. Então, aqui o número de oxidação, né, desse carbono aqui no éster, igual ao número de oxidação do carbono ali no ácido carboxílico. Cada átomo fica com um elétron, quando é carbono, carbono. O oxigênio mais eletronegativo fica sempre com os pares de elétron. Aqui ele vai ficar com um elétron só, por isso que o número de oxidação dele é 3. Já que o carbono tem 4 elétrons de valência. Essa função que está aqui é a função éster. Então, o éster pode também sofrer uma reação de redução. Vamos usar como exemplo também hidreto de lítio e alumínio, que é o LiAlH4. Esse hidreto de lítio e alumínio consegue reduzir o éster também para formar um álcool primário. Então aqui forma álcool primário. Bom, novamente no álcool, né? Não esquece que quando é carbono-carbono, né? Quebrar a ligação covalente, cada átomo de carbono fica com um elétron. Ele vai perder os elétrons para o oxigênio e vai ficar com os elétrons do hidrogênio. Ele vai ficar com 4 elétrons do hidrogênio mais 1. Como ele fica com 5 elétrons e o carbono tem 4 elétrons de valência, ele tem um elétron a mais. Por isso que igual lá em cima, por ser um álcool primário, né? O número de oxidação aqui do carbono vai ser -1. O hidreto de lítio e alumínio reduziu o ácido carboxílico ou reduziu o éster para formar álcoois primários. Agora, podemos usar outro agente oxidante. Vou usar ele como exemplo, que é o boridreto de sódio. O boridreto de sódio é o NaBH4, o boridreto de sódio. Aí esse boridreto de sódio vai reduzir um aldeído com um álcool. Como é um aldeído, vai formar aqui um álcool primário. Então, mais uma vez, conferir os números de oxidação, né? Carbono aqui não tem diferença de eletronegatividade. Como R é um grupo alquil, cada carbono fica com um elétron. Mais eletronegativo que o hidrogênio, o carbono fica com um par de elétrons. O oxigênio mais eletronegativo, ele fica com um par de elétrons. Esse carbono vai ficar com 1, 2, 3. Como ele fica com 3 elétrons, não esquecer que o carbono tem 4 elétrons de valência. Ele ficou com 3, ele perdeu 1 elétron. A carga aqui, o NOx, para esse carbono, né? No aldeído, mais 1. Então aqui nós vamos usar o boridreto de sódio para reduzir aldeído e formar um álcool. Quando esse aldeído for reduzido, leva então à formação de um álcool. Esse álcool formado aqui é um álcool primário também, né? O número de oxidação do carbono, igual vimos nos dois anteriores ali, vai ser -1. Número de oxidação para o carbono. O boridreto de sódio, eu vou usar ele também para poder reduzir, nesse caso, uma cetona. Agora, se a cetona sofre uma reação de redução, nós temos a formação não de um álcool primário, agora forma um álcool secundário. Só não esquece que aqui é um grupo alquil, né? Não tem diferença de eletronegatividade. Romper a ligação, cada carbono fica um elétron. Que se romper a ligação dupla carbono-oxigênio, quem fica com um par de elétrons é o oxigênio. Acaba que esse carbono vai ficar com apenas 2 elétrons. Ele tem 4 elétrons de valência. Se ele ficar só com 2, isso significa dizer que ele perdeu 2 elétrons. A carga aí para ele, que é o NOx, vai ser 2. Então nós temos aqui uma cetona. Agora a cetona reduzida para formar um álcool. Só que um álcool secundário. Eu vou usar o mesmo agente oxidante, o NaBH4. Esse é o boridreto de sódio. Mais uma vez aqui o carbono tem NOx, que não é um álcool primário, né, um álcool secundário. Vamos conferir o número de oxidação aqui para esse carbono. Carbono não tem diferença de eletronegatividade. Se romper, cada carbono fica com um elétron. Aqui também, cada um fica com um elétron. Se romper a ligação carbono-oxigênio, quem fica com um par de elétrons é o oxigênio. Esse carbono vai ficar com 2 elétrons, que seriam do hidrogênio. 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Então, se ele ficar com 4 elétrons, não ganhou nem perdeu. Então, o número de oxidação para esse carbono, 0. Dá para ver que o número de oxidação, mais uma vez, diminui. Se ele vai de mais 2 para 0, sofreu uma redução. Agora temos a formação de um álcool, só que um álcool secundário. Um álcool secundário obtido quando ocorre redução de cetona. Observe que usei 2 agentes redutores distintos. Se quiser usar um agente redutor mais forte, até coloquei como observação, ó, hidreto de lítio e alumínio, que é o LiAlH4, é um agente redutor mais forte. Ser um agente redutor mais forte significa dizer que eu posso usar nessas 4 reações que coloquei aqui de redução, o boridreto de sódio. O hidreto de lítio e alumínio. Agora, se eu quiser reduzir só aldeído e cetona, eu também posso usar apenas o boridreto de sódio. Então, acaba que o boridreto de sódio é um agente redutor menos
intenso, quer dizer, não é um agente redutor tão forte quanto o hidreto de lítio e alumínio. Se você quiser reduzir qualquer composto orgânico, usar hidreto de lítio e alumínio é uma certeza. Agora, se você tiver a certeza que é aldeído ou cetona, pode também usar o boro-hidreto de sódio. É comum também usar o boro-hidreto de sódio nos 2 primeiros casos, mas para ter a garantia de que ácido carboxílico e éster são reduzidos a álcool, melhor usar o boro-hidreto de sódio. Uma última informação, só para reforçar o que já falei em outras aulas, tome cuidado que o que nós estudamos de hidrogenação catalítica também é uma reação de redução. Lá na hidrogenação catalítica, nós usamos como agente redutor hidrogênio. Não usamos boro-hidreto de sódio, nem hidreto de lítio e alumínio. Para não esquecer, se ficar na dúvida sempre, uma reação de redução ou oxidação, faça o cálculo do NOx. Desenhe as formas estruturais, rompendo todas as ligações, olhe elemento por elemento, qual é a carga que esse elemento apresenta. Lembra que se mudar as ligações químicas, é certo que vai mudar o número de oxidação, correto? Gente, assim nós fechamos esse terceiro grupo de reações, que são as reações de oxidação e redução. Até o momento já vimos as reações de adição, reações de eliminação e agora as reações de oxidação e redução. O próximo grupo de reações que veremos na nossa próxima aula são as reações de substituição. Pode ter substituição nucleofílica ou substituição eletrofílica.